Olá, obreiros, membros, colaboradores, evangelistas da Igreja Universal do Reino de Deus. Iniciamos mais um programa Obreiros em Foco, que tem por objetivo fortalecer, orientar e ajudar a você que ainda talvez não seja um membro, não seja um colaborador, um obreiro, mas você reconhece que precisa do Espírito Santo. Nós estamos no 5º dia do jejum de Daniel, em preparação para, então, o derramamento do Espírito Santo, que pode acontecer ainda neste programa. Mas como assim? Você não tem que esperar até o 21º dia para ser batizado? Você pode ser batizado hoje. Inclusive, prepare aí o seu frasquinho com azeite. Você que esteve conosco no sábado passado, na primeira vigília da coroa, porque ao término deste programa, nós vamos ministrar desde o cenáculo do Espírito Santo o batismo. E se você está preparado, se você tem se desintoxicado de informações seculares, se você fez parte das mais de 20 mil pessoas que estavam afastadas há anos, mas que no sábado passado foram diante do altar e reconheceram que precisavam dessa coroa, que querem ser coroados. E por isso decidiram entregar a velha vida com traumas, complexos, vícios, amizades, coisas indevidas, para então receber o Espírito Santo. Você o receberá e pode ser, e eu espero que seja, pois assim determinamos que aconteça ainda hoje nesse programa. Mas agora eu quero que você preste atenção nessas imagens, porque esse animal, esta ave, tem um comportamento que, infelizmente, muitos cristãos, ou muitos que se dizem cristãos, pode abrir o áudio, por favor, Marcos? Deveria ter e não tem. Essa ave aí, repare, os outros, como os gansos, né? Eles comem do que jogam lá, olha só. Estão comendo do pão que os turistas, os que estão hospedados nesse resort, como se diz em português? Resort? Aí está, então, a atitude dessa ave que não é comum. Ela, veja aí, não comeu. Mas bem, o que tem a ver a atitude desta ave com muitos que se dizem cristão e, infelizmente, não estão agindo como deveriam? Agora nós vamos acompanhar a participação de algumas pessoas que assistiram, foram à Igreja Universal, mesmo em meio à pandemia, elas não se isolaram, mas foram ao Templo da Universal no seu estado, participaram da primeira vigília da coroa e tem algo a nos contar. Olá, meu nome é Thaís, eu fui convidada por uma amiga e, antes de chegar na vigília eu estava triste e pensativa. Aí a palavra veio de contra mim, eu me sinto forte, renovada e já estou na expectativa da próxima vigília. Essa foi a participação da Thaís. Tem aí o mosaicos, por favor, dos estados que participaram, como por exemplo Alagoas. Pode colocar em tela dividida, por gentileza, rapidamente, Gustavo ou Davi. Está aí a participação, então, dos obreiros, como também dos colaboradores, evangelistas e membros aí de Alagoas. Tem também do Amapá. Aí está a participação na hora da unção, da busca, também do Amazonas. Um abraço para todos vocês que nos assistem aí, também de Campo Grande. Você pode também enviar um vídeo ou um texto objetivo para o nosso WhatsApp, que está à sua inteira disposição, é o 53 39 28 28, 0 operadora 11. Repita, por favor, 53 39 28 28. O Bispo Irlan, que está aqui em estúdios, ele vai ler a sua participação, seja via WhatsApp ou através de uma das redes sociais, como o Instagram dos Obreiros Oficial, né? Facebook também.
E nós vamos ler. O Mateus Moraes, ele fala, foi uma vigília inesquecível. A palavra foi um alerta para os firmes e uma oportunidade para aqueles que perderam a coroa, para o concerto. O momento mais forte, com certeza, foi a hora da unção, onde fomos coroados para termos unção, autoridade e responsabilidade. Já estou na expectativa para o sábado que vem. O Mateus, ele é do CPO de Vitória, no Espírito Santo. Você pode enviar, então, a sua participação através das redes sociais ou através do WhatsApp aqui do programa Obreiros em Foco. Bem, tem aí a participação dos obreiros de qual estado, provando que eles são o sal da terra. Pode exibir aqui, por favor, em tela dividida, rapidamente, Davi, por gentileza. Eu não sei de onde eles são, a produção não exibiu aqui ainda. Aí está Varginha, verdade? Minas Gerais, por favor. Aí estão os obreiros, então, lá de Minas, falando sobre o porquê, mesmo em meio à pandemia, eles estão ativos, evangelizando, atendendo o povo, trabalhando nas reuniões, visitando as pessoas que fazem parte do grupo de risco, que estão necessitando de alguma forma de ajuda espiritual. Aí estão, então, a participação dos obreiros de Varginha, Minas Gerais. Tem a participação de mais alguém agora da primeira vigília, por favor? Rapidinho, por gentileza, aqui em tela dividida. Boa noite, estamos aqui de volta. Terminou a vigília da coroa da unção agora há pouco e eu estou aqui de volta com a Rauênia para perguntar para ela como foi a sua experiência dessa vigília de hoje, Rauênia. Foi uma experiência maravilhosa, não poderia ter sido melhor. Eu creio que foi o ponto de início para uma nova vida com o Senhor Jesus, assim como eu também creio que hoje foi plantada uma semente sobre a minha vida e eu saio hoje com cuidado de cultivar essa semente para que eu venha obter os frutos. Essa foi a minha experiência. Aí. Graças a Deus, está ligado. E a segunda vigília certamente será mais forte. Bem, nós vamos agora acompanhar o caso verídico de um obreiro que viu fogo e terremoto, não foi queimado nem abalado. Meu nome é Luiz Pereira da Silva, sou obreiro há 28 anos da Igreja Universal e já vi fogo em terremotos. Cheguei na igreja há 30 anos, viciado, né? Bebia muito, a vida totalmente destruída, o casamento. Cheguei à igreja, busquei a libertação, me libertei. Em seguida, fui batizado com o Espírito Santo e aí começou o desejo de ganhar almas para o Senhor Jesus. Fazer a obra de Deus é um grande prazer, motivo de alegria, porque hoje, aquela pessoa que é chamada para fazer a obra de Deus, ela levantar as mãos para o céu e agradecer, porque lutas virão. Eu cheguei numa época que a igreja estava passando por uma perseguição muito grande, mas mesmo assim eu olhei para Jesus e continuei. Não desisti, nem olhei para trás. Depois de 28 anos na presença de Deus como obreiro, passei por uma grande luta e estou passando ainda, porque veio o falecimento do meu filho, Rafael, de 28 anos, era motorista de uma determinada empresa, e passou mais 20 dias, a minha esposa começou sentindo sintomas, chamei para ir para o hospital, ela não quis ir, né? Então ela veio a falecer também. Então foi duas percas muito grandes com esse coronavírus, todos os dois faleceram. Ela passou ainda 28 dias internada no hospital, mas não resistiu. Foi muito difícil com o falecimento dela, porque ela me ajudava bastante, me dava uma força muito grande, um apoio, entendeu? Cuidava de mim. Era uma excelente esposa. O Espírito Santo é que está me confortando. O Espírito Santo, porque foi duas percas, tanto dela como do meu filho também. Mas estou seguindo em frente e olhando para Jesus, porque o Espírito Santo é quem me consola. Ser obreiro é uma grande honra, é uma luta, é uma guerra, porque a gente está enfrentando vários problemas, evangelizando,
buscando as almas que estão perdidas lá fora. Mas para mim é um grande prazer, alegria, ser um homem de Deus, um obreiro, evangelizando nos hospitais, principalmente nos hospitais, né? E fazendo a vontade de Deus. Eu sobrevivi ao fogo e ao terremoto. Quando eu cheguei na igreja, eu estava totalmente destruído, porque viciado, tentei várias vezes o suicídio, né? O casamento também destruído, mas minha esposa já estava na igreja, já buscando por mim. Foi aí onde eu vim para a igreja, me libertei. Mas foi uma luta. Mas graças a Deus, Deus me libertou. A primeira transformação foi largar o vício da bebida. Chegava em casa quebrando tudo, destruindo tudo. Nenhum vizinho gostava de mim, que eu era, brigão. Procurava confusão com todo mundo. Mas graças a Deus, depois que eu fui para a igreja, me batizei, recebi o Espírito Santo, tudo isso mudou. O batismo com o Espírito Santo, eu sempre buscava a presença de Deus, louvando a Deus. E um certo dia eu estava trabalhando numa determinada empresa grande e eu estava sozinho na sala, que eu trabalhava com sistema de computação. E não vinha ninguém para atrapalhar, então naquele momento eu comecei buscando a Deus, louvando, cantando, buscando. E naquele momento algo chegou dentro de mim muito forte e eu comecei a falar em língua dos anjos. Eu fiquei muito alegre, foi aí onde veio o batismo com o Espírito Santo. Porque desde que eu me batizei, o primeiro desejo que veio dentro do meu coração, que eu senti, foi fazer a obra de Deus. Foi fazer a obra de Deus. Então eu entrei logo para o grupo jovem. Eu já tinha uma certa idade, mas eu estava lá todo sábado, buscando, louvando. Parecia uma criança. Nós somos uma criança. Então foi aí, entrei no grupo jovem, depois fui para o grupo de evangelização, depois o Espírito Santo tocou no pastor, o pastor me chamou. Você quer ser obreiro? Eu disse, senhor, eis-me aqui. Então até hoje eu estou na presença de Deus. Os desafios ao entrar na obra começou dentro da minha própria casa, né? Morava eu, minha sogra, minha esposa, mais 2 irmãs dela. Então ela começou interferindo, com zombaria e tudo, mas aí eu não olhei para a situação. Levantei a cabeça e segui em frente. Eu orava por ela, entendeu? Foi assim que aconteceu. Também no meu trabalho. Meu trabalho é uma zombaria muito grande, né? Mas nada disso veio atingir. Em seguida, com o passar do tempo, ela veio para a igreja, a minha sogra, se batizou, graças a Deus, se converteu, buscando a presença de Deus. Nas quarta-feiras, nunca faltei dia de quarta e dia de domingo. Sempre buscando, porque a gente tem que se fortalecer, buscar o fortalecimento do Espírito Santo, porque aí a gente consegue vencer as barreiras e as lutas. Você, obreiro, evangelista, que está passando por problemas, né? Tentando desistir da caminhada, olhe para Deus. Peça a Ele fortalecimento, dobre o seu joelho e o Espírito Santo vai te confortar. O caso verídico do senhor Luiz, 28 anos de obreiro. Ele está há 30 anos na igreja. E agora, em meio a esta pandemia que assola o Brasil, ao mundo, perdeu a sua esposa e ao seu filho. Não para a pandemia. Ele não perdeu, mas ele ganhou, porque tanto a sua esposa quanto o seu filho, graças a Deus, partiram para a eternidade com a certeza da salvação, uma vez que ele foi um bom testemunho. Ele foi servo de Deus não apenas na igreja, mas também em casa, como esposo, como pai, como cidadão. E por isso ele está em paz. O Espírito Santo tem fortalecido, porque é difícil para todos nós perdermos um ente querido, mas quando nós temos a unção da coroa do Senhor, que é o Espírito Santo, nós temos um equilíbrio, nós temos uma força, nós temos um discernimento fora do comum. E por mais difícil que seja o fogo ou o terremoto na vida do servo de Deus, nada o separa da obra, nada o separa do altar, nada
o faz abrir mão do seu uniforme ou a responsabilidade. Quando eu falo uniforme, não é o título. Quando eu falo uniforme, eu me refiro à responsabilidade que um dia assumiu diante de Deus de se manter salvo para então ajudar a outros a serem salvos. O Senhor Luiz, ele nos deixa aí, então um testemunho de vida, de fé e de caráter ao Deus que nós conhecemos e servimos. Eu tenho certeza que muitos outros testemunhos ele vai nos contar, porque ele chegou na igreja destruído e se mantém salvo depois de 30 anos e agora com estas duas perdas, entre aspas, no sentido emocional, familiar, mas não espiritual, porque ele sabe que tanto a esposa quanto o filho estão nos seios do Senhor Jesus, quer dizer, está no reino dos céus. Essa é a importância de ter o Espírito Santo, porque ainda hoje eu conversava com a levita que também perdeu seu esposo, perdeu entre aspas, e ela estava consolando as outras pessoas da família, porque ela tem o Espírito Santo. E não é forçação de barra, a gente percebe que é algo que flui, é algo natural. Aí a gente vê a grande importância desse jejum de Daniel e das pessoas receberem o Espírito Santo. Se você não é coroado, então você tem medo da morte, você tem medo do arrebatamento, você tem um daqueles 12 sinais que eu exibi semana passada, lembra? Mas agora, eu quero que você preste muita atenção. Você que, infelizmente, tem manifestado uma fé religiosa. A religiosidade não tem nada a ver com a fé bíblica, com a fé inteligente, com a fé revelada pelo Espírito Santo. O que seria fanatismo? Fanatismo é justamente você dizer que está fazendo algo por causa de uma fé, mas sem pesar, sem analisar, sem realmente ponderar as suas atitudes. Aí se ora religiosamente, se faz ações sociais ou até mesmo consideradas como espirituais em uma igreja, ajudando outras pessoas, mas de forma religiosa, sistemática, aquela repetição de palavras, seja a oração, seja um propósito, seja até a sua ida à igreja. Se você faz de uma forma religiosa, quer dizer, sem fé, fé inteligente, sem obediência à palavra de Deus, sem a base que é a obediência à palavra de Deus, então isso se torna fanatismo. Ao invés de você atrair as pessoas para Jesus, você acaba empurrando, afastando as pessoas, vacinando as pessoas contra o Evangelho. Por quê? Porque você pode até assumir uma posição eclesiástica na igreja, ou em uma denominação, em uma religião, mas falta de caráter, não há disciplina, não há equilíbrio, pelo contrário, até vícios. Há pessoas que se intitulam de Deus com vícios, seja de pornografia, de bebidas alcoólicas, de jogos, pessoas que têm um vocabulário sujo, de palavrões, ameaças, palavras sujas, maldições, mas eles se consideram religiosos. Eles não são, na verdade, religiosos, eles são fanáticos, mesmo no universo dos evangélicos. Então, meu amigo, veja a importância da gente não aceitar jamais o fanatismo, fazer parte de nossas vidas. Veja aqui o que diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Diz assim, ó, antes rejeitamos as coisas que, aqui, por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Olha só, a religiosidade. Olha o que faz o fanatismo, envergonha, tentando ocultar as coisas dos outros, esquemas, mentiras, não andando com astúcia. Quer dizer, a fé inteligente, ela não é acompanhada de malícia. Ela não é astuta no sentido de falsificando a palavra de Deus, jamais. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem. Quer dizer, nossa consciência está pura, o que nós estamos fazendo é em obediência à presença, à palavra de Deus. Por isso,
Recomendamos isso a todos os homens, na presença de Deus. Quem anda na presença de Deus anda em equilíbrio de fé, anda em equilíbrio de atitude, de ações, pela manifestação da verdade. Você está vendo? A gente manifesta a verdade não é quando a gente fala, não. A gente manifesta a verdade, está aí, ó. Quando a gente anda na presença de Deus e quando a gente vive o que a gente prega. Está aí. Então, vamos combater o fanatismo, vamos combater a religiosidade, vamos combater o desequilíbrio que tem vacinado tantas pessoas contra o verdadeiro evangelho, contra o Senhor Jesus. Sejamos fervorosos, vivamos a fé, vamos obedecer a palavra de Deus. E o nosso testemunho vai nos manter salvos, como também vai proporcionar a outros a mesma oportunidade de serem salvos. Vamos a mais participações de pessoas que compareceram na vigília, na primeira vigília da coroa, sábado passado, ou assistindo diretamente aqui do Templo de Salomão. Meu nome é Miguel e antes da vigília eu tava um pouquinho, como posso dizer, fraco. Eu tava lendo a Bíblia e tal, mas tava faltando alguma coisa, tava faltando aquele renovo. E depois dessa vigília da coroa, além de eu ter aprendido como manter a coroa na minha cabeça da salvação, eu tô saindo totalmente renovado dessa reunião e para literalmente servir a Deus com toda a minha força. É isso aí. Eu tenho certeza, Miguel, que com essa roupa aí que você gravou, essa declaração, você vai dar testemunho. Pode colocar em tela dividida aqui esse plasma, por favor, Davi? A roupa que você usou na vigília, na primeira vigília, que você vai usar neste sábado, vai ser a roupa que você vai usar para dar o seu testemunho. Vamos continuar fazendo a unção no alto da nossa cabeça. A exemplo destas pessoas, por favor, pode exibir aí o mosaico dos demais estados que enviaram as suas fotos pelo WhatsApp. Agora é Jundiaí, aqui, São Paulo. Temos também aí os obreiros, os membros evangelistas do Maranhão. Esses são do Maranhão, correto? É isso mesmo aí. E também da Paraíba. Veja que a Igreja Universal, ela não para. E os obreiros, muitos deles responsáveis por grupos, né? Será que é apenas aqui no Brasil que os obreiros não estão de quarentena do altar? Porque quem é o sal da terra não se isola do altar jamais. Os obreiros de Moçambique vão nos responder, por favor. Oi. A pandemia não nos isola do altar, porque nós somos a Universal. Está aí, então, a resposta dos obreiros de Moçambique. Um forte abraço para todos vocês, moçambicanos, angolanos, vocês cabo-verdianos, vocês aí da África. Um forte abraço carinhoso, não apenas da minha parte, como também de toda a família universal aqui do Brasil e do mundo. A Igreja Universal é uma só. Coloca aqui em tela dividida, por favor, esse plasma, Davi, para o telespectador poder assistir, o internauta. A pandemia não nos isolou do altar, porque nós somos a Universal. Está aí. Bem, vamos agora exibir o vídeo na íntegra, por favor. Esse vídeo desta ave a atitude desta ave deveria ser a atitude de todos aqueles que se intitulam cristãos, né? Mas que infelizmente não tem sido. Living in the grounds of a Hawaiian hotel is a night Esses heron. animais, eles são alimentados, no caso, Staff call him Hank. pelos turistas, pelos hóspedes deste His hotel. home is an all-inclusive resort. Você vê where aí, ó. food is literally thrown at you. Mas esta ave em especial, ela não aceita apenas But Hank always has trouble going up against the larger as migalhas que jogam, né? Veja o que acontece quando ele tem chance então When de he finally receber does get his beak on some food, he does pedaço de something pão. completely unexpected. He doesn't eat it, Ele não come, né? but Mas instead appears to have a plan. ele corta em 2 pedaços
e vai usar Hank agora takes the bread. esse pedaço de pão que foi jogado para ele He com places migalhas it in the water and he waits. e veja o que ele aguarda. He could eat it at any time, but he doesn't. Certamente ele tem fome, ele gostaria ou poderia comer a qualquer momento, mas ele não o faz. Ele é paciente. Ele tem fé, né? A fé que muitos às vezes não têm. Repare a imagem. Olha só o que aconteceu. Ele acabou de pescar aí o seu café da manhã, o seu almoço, eu não sei que hora foi que aconteceu isso. That wasn't part of the plan. Apesar de que ele perdeu aquele. Mas não tem problema não. Olha só. Bispo, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com aqueles que se intitulam cristãos e que esse pássaro nos ensina? É que o pássaro não aceitou comer um pão que não lhe traria as propriedades necessárias para que ele fosse saudável e certamente saciasse a sua fome, né? Esse pássaro, ele usou aquela migalha para pescar um peixe e usufruir de uma refeição completa. Trazendo isso para a vida espiritual, tem pessoas que aceitam as migalhas, que seriam as bênçãos, né? Seriam as bênçãos que a gente pode alcançar por meio da fé. São as bênçãos, que não tem nada de errado relacionado à saúde, à vida sentimental, à vida profissional. Mas o Espírito Santo não é migalhas, o Espírito Santo é a maior de todas as bênçãos. Na verdade, o Espírito Santo é a coroa, é o que coroa todas as outras bênçãos. Sem o Espírito Santo você não está coroado. Você pode haver sido curado, prosperado, abençoado sentimentalmente, familiarmente, mas se você não tem disposição para investir no mais importante que é o Espírito Santo, ter paciência e buscar e se esmerar para recebê-lo, então você corre risco de vida. Você pode até ficar ou se sentir saciado por algum tempo, como ele poderia ter comido aquele pedaço de pão, aquele miolo de pão, aquela migalha, e por algum tempo, mas não como quando comendo um peixinho fresco, né, com muitas propriedades. E o senhor falava há pouco, no início do programa, acerca da fé, fanatismo, a fé sem equilíbrio, sem inteligência. Na Igreja Universal se fala tanto da fé inteligente que é isso aí. A pessoa pode sim usar a sua fé para conquistar as bênçãos, mas ela também pode querer muito mais, ela quer o Espírito Santo. Isso é fé inteligente. Muito bem. Vamos então agora assistir mais um episódio da série que nós estamos exibindo todos os dias aqui, um capítulo no programa Obreiros em Foco. Nesta feita, esse episódio é que a vida é um sopro e você, como eu, não podemos, desprezar as oportunidades. Anteriormente em Mistérios da Eternidade. Se o indivíduo se angustia com a hipótese de ficar 30 anos preso, imagine o que é estar condenado por toda a eternidade. Atormentado, sem descanso, 50, 100, 500, 1000 anos. Não, eternamente. Com certeza, o desespero será maior. Mistérios da Eternidade. Episódio de hoje. A vida é um sopro. Já imaginou se pudéssemos ver o tempo de vida de cada pessoa? Certamente muitos se preparariam para o dia de sua morte. Não temos esse poder, mas uma coisa sabemos. Os nossos dias nessa terra estão contados. Uns têm um pouco mais, outros já entraram na contagem regressiva. Porém, a conclusão que todos chegam é de o quanto a nossa vida é passageira. Sempre ouvimos: como esse ano passou rápido, a semana voou,
O dia acabou e não consegui fazer quase nada. Veja como a palavra de Deus nos resume nessa terra. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. A maior loucura que um ser humano pode cometer é se preocupar com sua vida apenas nesse mundo e pouco se importar com o seu futuro na eternidade. É bem verdade que a maioria pensa que a vida é só aqui e vivem como se nunca fosse morrer. O homem perde a saúde para juntar dinheiro e depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Se preparam para se formar, para se casar, para terem sucesso profissional, se preparam para tudo, menos para a morte. Hoje em dia vemos as pessoas fazerem de tudo para conseguirem mais likes e seguidores nas suas redes sociais em busca de seus minutos de fama e reconhecimento. Porém, tudo nesse mundo passa. As coisas passam. As pessoas passam. A força e a beleza passam. Há pouco tempo atrás você era uma criança, hoje as rugas e os cabelos brancos se misturam ao cansaço do seu corpo. Pessoas que você amava já se foram, e um dia você também irá partir. Quantos reis essa terra já teve? Quantos poderosos em sua época dominaram o mundo? E agora, onde estão? Quantos que há pouco tempo atrás arrastavam multidões em shows, venerados por milhares de fãs e conhecidos no mundo inteiro? Levamos às ruas algumas fotos de celebridades e famosos que em décadas passadas fizeram sucesso mundial e mostramos aos mais jovens. Vejam a reação deles. Você conhece essa personalidade? Não. Esse aqui, você conhece? Não, esse daí não. Sabe o nome dessa personalidade da música? Não, não sei. Nem ideia, não lembra? Não. Não sei o nome. Não sei o nome. E esses meninos? Também não. Também não. Também não tô lembrado dele, não. E desses? Acho que nenhum disso é da minha época. Não me recordo de nenhum desses. É claro que em seu tempo foram reconhecidos, porém a sua glória já acabou. É uma grande ilusão o que esse mundo oferece. Pessoas fazem planos para o seu futuro e, de repente, ele é interrompido. Se o ser humano tivesse noção do que é a eternidade, investiria mais na sua alma que no seu corpo. Você quer saber a diferença dessa vida para a eternidade? Vamos comparar com essa corda. Imagine que essa pequena ponta seja toda a nossa existência nessa terra, desde o nascimento até a morte, e todo o restante. Isso tudo será a nossa eternidade. Veja o quão é insignificante a nossa existência nessa terra. Será que vale a pena investir todo o tempo que nos resta apenas com as coisas desse mundo passageiro? A triste realidade é saber que aqueles que só se preocupam com essa vida e partiram, hoje estão no inferno e passarão a eternidade longe de Deus, em dor e sofrimento. Agora, já imaginou como será passar toda a eternidade nos céus? Onde não haverá mais injustiças, medo ou lágrimas, habitaremos com Deus para sempre. Cada um tem que fazer a sua escolha, porém o tempo está se esgotando. E você não vai ter todo o tempo da vida para então tomar essa decisão tão séria. Por isso você não deve esperar, porque não sabemos a hora que iremos partir. Que decisão devo tomar, bispo? A decisão de investir no mais importante, que é a sua alma, a sua salvação. Por isso, a vigília da coroa. Separe a sua roupa, separe um frasquinho com azeite, símbolo do Espírito Santo, o azeite de oliva. Você vai se ungir todos os dias, no alto da cabeça. E nós vamos ministrar desde o cenáculo do Espírito Santo.
o seu batismo. E se você já é batizado, você será renovado. E você que já é, no caso, batizado, que você seja ainda usado por Deus de forma poderosa, como nunca antes, nesses últimos meses do ano, porque estamos em contagem regressiva para o final do ano, para que almas sejam salvas, porque uma alma vale mais do que todo o planeta Terra, vale mais do que todo o mundo. Então, invista na sua salvação, mais do que na saúde, mais do que na economia, mais do que na família, mais do que na vida amorosa, mais do que em tudo. Coloque toda a sua força, porque certamente esse é o investimento que você e eu iremos desfrutar por toda a eternidade. O pastor Valcir Linhares, de Tocantins, está por videoconferência. Olá, pastor, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Bispo Júlio, boa noite, Bispo Irlan, e boa noite a todos que estão assistindo o programa Obreiro em Foco de hoje. Estamos aqui direto da nossa Catedral de Palmas, Tocantins. E, Bispo, antes de falar dessa vigília que vai acontecer no dia 2, Bispo, a primeira vigília foi excelente, maravilhosa. Quem participou, quem assistiu, pegou a melhor parte. Como Jesus disse, né? A melhor parte não lhe será tirada. Então, todos que assistiram, sejam afastados, pastores, obreiros, todos, escolheram a melhor parte e não lhe será tirado. Inclusive, o senhor falou na vigília sobre a unção, sobre a autoridade, sobre a responsabilidade. E uma das coisas muito fortes é a responsabilidade de nós guardarmos a nossa coroa. Porque é dela que vamos alcançar a nossa salvação, né, Bispo? Pastor... E nós estamos preparados... Diga lá, por favor. E nós estamos aqui em Tocantins motivados, preparados, estamos na expectativa dessa vigília que vai acontecer neste sábado, dia 8, às 18 horas, aqui em Tocantins, no mesmo horário, vai ser muito forte, Bispo. Todos os obreiros já estão trabalhando nessa fé, convidando os afastados. Eu também, nós temos um grupo no WhatsApp que enviamos a esses afastados, esses que um dia estiveram conosco na batalha, para estar conosco nessa vigília dia 2. Dia Excelente. Ô, Valcir, você já está em Tocantins já faz quanto tempo? Bispo, no Tocantins estamos há 10 anos e 7 meses. Ok. Como que as pessoas reagiram aí com a catedral, essa construção e a inauguração aí da nossa catedral, já que você acompanhou também esse processo, né? E essa construção desde raiz? Bispo, eu vou primeiro dizer por mim a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, Bispo. Porque nós conhecemos o Tocantins 10 anos atrás, o início da obra, como era difícil, as dificuldades, as igrejas, todas. Se nós, pastores, fomos renovados, fomos agraciados, beneficiados para a glória de Deus com essa catedral, Bispo, imagine as pessoas. Os obreiros são muito felizes, Bispo. Você iniciou seu ministério aonde, na Igreja Universal? Bispo, comecei em Goiás. Em Goiás? Sim, senhor. Sou goiano e comecei lá há 22 anos atrás. Sou de lá e minha esposa também. Forte abraço, então, para você, para sua esposa, para todos os obreiros, colaboradores, os CPOs e todos os membros aí de Tocantins. Bem, agora eu gostaria que você acompanhasse o caso verídico da Janaína, ela que no jejum de Daniel colocou toda a força e valeu a pena esse esforço. Ela investiu no mais importante. Meu nome é Janaína Medino, tenho 22 anos e eu nasci na igreja. Após eu ter nascido na igreja, minha mãe era da fé já. E ao passar do tempo, fui aprendendo os ensinamentos da fé, fui aprendendo a usar a minha fé. E na época da minha adolescência, por conta de amizades da escola, eu acabei me afastando da igreja. Quando eu me afastei, aparentemente eu não sabia, não conhecia o mundo. E aí eu comecei a sentir um vazio enorme dentro de mim. E para mim preencher esse vazio, eu comecei a me envolver com as amizades erradas, me envolvi com pessoas do tráfico, pessoas que roubavam. Eu comecei a cabular aula para furtar e roubar. Então eu me entrei no vício, comecei a beber, já fui drogada por amigos em baladas, em raves. E eu comecei a ter um vício de cigarro, ao ponto que quando eu não tinha cigarro, eu tinha que pegar a bituca do chão do cigarro, do chão mesmo, para fumar, porque eu queria saciar o meu vício. Entrei numa enorme depressão depois disso, porque tudo que eu fazia não preenchia o meu vazio. Comecei a ter desejo de suicídio, né? Eu peguei, já tentei me matar na frente de um carro,
para cortar meus pulsos também. A última tentativa que eu falei para Deus, Deus, eu não aguento mais sofrer. E aí eu pedi para Deus uma oportunidade. A televisão, ela ligou sozinha no canal 21. Foi na onde o bispo estava orando, o bispo Jacques estava orando, ele falou assim, você que está afastado e você quer retornar nessa quarta-feira. Era até Santa Ceia, ele fez o convite. E nessa quarta-feira, eu cheguei e sentei eu me lembro como hoje, eu sentei no último banco. E aí o pastor, ele já estava acabando a pregação. E ele falou, vem aqui na frente você que quer entregar sua vida para Jesus. E eu já conhecia a verdade. Então eu fui até lá na frente para me entregar, porque eu já fui decidida a me entregar porque eu não estava cansada de sofrer. E aí eu cheguei, voltei para o meu lugar, eu fiquei leve. Eu senti uma paz que eu estava muito cansada, eu senti um peso nas costas. E esse peso ele foi arrancado de mim, né? E eu falei, poxa, Deus ele me aceitou de volta. Eu fui renunciando más amizades, coisas que eu gostava do mundo, eu fui renunciando para realmente ter ali um encontro com Deus. Foi onde eu decidi me batizar nas águas. E logo em seguida veio o jejum de Daniel. E aí eu falei assim, eu vou entrar nesse jejum de cabeça, porque eu quero realmente receber o Espírito Santo. E aí eu comecei a fazer o jejum, eu comecei a fazer propósitos, orava de madrugada para chamar a atenção de Deus. Porque eu queria algo diferente, porque eu já tinha feito outros jejuns de Daniel, mas eu não tinha chamado a atenção de Deus. Me lembro como hoje, todo dia o bispo Macedo ele orava meio-dia, né, para quem não tinha o Espírito Santo receber, e eu peguei uma garrafinha de azeite e colocava meu nome e o nome do Espírito Santo lá e me ungia, todo dia, meio-dia, eu ia orar. Então, muita coisa eu fui renunciando. Assistir televisão, novela, sair para shopping, esses lugares eu fui me reservando para mim poder realmente ter encontro com Deus, me dedicar só para ter encontro com Deus. E eu entendi que tudo que eu fazia, eu tinha que agradar a Deus num algo mais simples. E foi aonde eu comecei a chegar antes das reuniões. Eu fiz um propósito até de limpar o banheiro da igreja, onde ninguém estava me vendo, porque eu falava para Deus, Deus, assim como eu limpo esse banheiro da igreja, que o Senhor venha limpar dentro de mim, para mim poder receber o Teu Espírito. E foi assim que eu fui chamando a atenção de Deus, para Ele poder vir sobre mim. Foi aonde eu comecei a cobrar de Deus dentro da palavra. Eu me alimentei mais da Bíblia, eu busquei mais, eu orava, meu Deus, que assim como está escrito, que o Senhor venha descer sobre mim, porque eu quero me tornar filha do Senhor. E tanto que foi essa última semana do jejum de Daniel, foi a semana mais difícil da minha vida, onde pessoas que eram das minhas más amizades do mundo começou a me procurar. Na minha casa começou a se levantar muitas perseguições. Meu pai falava muito assim para mim até, você vai para essa igreja, vai dar dinheiro para o bispo. E eu comecei a passar muita perseguição na última semana do jejum de Daniel, ao ponto de chegar a apanhar para não ir para a igreja. E eu falava assim, Deus, eu não vou olhar para nada e nem para ninguém. Eu só quero o Espírito do Senhor. E eu percebia que essa atitude agradava a Deus, porque de eu focar nas coisas que estavam acontecendo ao meu redor, eu estava confiando nele, eu aprendi a confiar. E foi numa sexta-feira, foi o último dia do jejum de Daniel, onde eu sentei lá no fundo da igreja, e o bispo ele foi orar, né, por aqueles que tinham feito o jejum de Daniel, onde eu desci com a certeza que Deus era comigo, que eu tinha me tornado filha dele, não foi emoção. Eu sabia que Deus era comigo e eu poderia passar o que for. Eu até falei para Deus, Jesus, me leva hoje, porque se eu morrer hoje, eu tenho certeza que eu vou ser salva. O maior desejo ali já era ganhar almas, poder falar que Deus ele transformou a minha vida. Uma pessoa antes que não tinha paz, eu já sabia o amor que Deus tinha por mim. Eu não precisava procurar amor em outras pessoas, o reconhecimento de familiares. Eu sabia que Deus ele era comigo. E depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel, toda a vaidade do mundo para mim acabou. Eu não tinha mais olhar para o mundo, nada chamava minha atenção. O jejum ele foi um divisor de águas, porque ali eu vi uma porta de entrada, porque eu procurava amor de todo mundo, reconhecimento de todo mundo. Só que o verdadeiro amor que eu precisava procurar era o Espírito Santo, eu encontrei. Eu amo ele acima da minha vida, acima de tudo. Eu não coloco ninguém na frente dele. O único trono que ele tem é dentro de mim, no meu coração, e eu não posso olhar para trás e falar, poxa, Deus não transformou minha vida, Ele transformou. E hoje eu aprendi a confiar em Deus. Então o Espírito Santo para mim, Ele é tudo. A Janaína,
ela se sentia só mesmo rodeada por dezenas de pessoas, familiares, ela que era considerada problemática e sentindo-se só, incompleta, vazia, ela teve que reconhecer: o que me falta não é pessoa ou pessoas, conhecimento ou posição social, o que me falta é o Espírito Santo. E ela decidiu participar do jejum de Daniel, ela foi com tudo e por isso ela recebeu tudo de Deus. Meu amigo, preste atenção, você obreiro, evangelista, pastor, membro, a nossa posição não garante a nossa salvação. Quer dizer, ter fé para pedir é importante, ter fé para sacrificar é fundamental e ter fé para esperar é essencial. E quando você investe no seu relacionamento com Deus e busca o Espírito Santo e espera o cumprimento desta promessa, você não será decepcionado. Pelo contrário, você será surpreendido, a exemplo dela, da Janaína. Porque essa realmente é a verdadeira fé, a fé de permanecer. A fé que espera. Bem, vamos lá para o cenáculo? Vamos. Pega aí o seu frasquinho com azeite, vamos buscar desde do cenáculo aqui do Espírito Santo no Templo de Salomão. E agora, o momento da busca ao Espírito Santo, direto do cenáculo do Templo de Salomão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, aqui desde o cenáculo do Espírito Santo, nós unimos a fé com milhares de pessoas que fazem deste momento o momento mais importante deste dia. Ainda não finalizamos este dia e este obreiro busca uma renovação, este colaborador, este evangelista, este membro cristão que está determinado neste jejum de Daniel ser batizado com o Espírito Santo. Nós que já o somos, queremos uma renovação, um avivamento. Nós queremos, meu Pai, te glorificar por meio do nosso caráter, te exaltar, por meio da nossa vida, te honrar, por meio da nossa fé. Nós queremos te agradar, porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Ti. Por isso nós estamos exercitando a nossa fé, fazendo uso deste azeite, da unção, da coroa do Senhor, todos os dias pela manhã, em jejum, ungindo o alto da nossa cabeça, para que o Senhor venha, meu Deus, possuir a nossa mente, para que a gente possa então ter a sabedoria de obedecer, o entendimento de obedecer, a humildade para se sujeitar à Tua palavra, à Tua vontade, à Tua direção, que muitas das vezes contraria a nossa, porque a nossa não é santa, a nossa vontade não é perfeita, a nossa vontade, meu Pai, carrega humanidade, imperfeição, carrega o pecado em si, porque somos humanos, mas a Tua vontade é santa, é perfeita, é soberana. Por isso, Espírito Santo, agora mesmo, assim como o Senhor enviou o maná para alimentar o Teu povo no deserto, envia agora o Teu Espírito, porque este maná hoje, diário, que nós precisamos, é a Tua presença. É o Espírito Santo que nos alimenta, que nos guia. O Senhor Espírito Santo é o único capaz de nos ajudar a tomar decisões certas, a manter o foco no altar, apesar dos problemas, das tribulações, apesar das perseguições, dos maus exemplos que surgem no nosso meio, de pessoas que se corrompem, de pessoas, meu Deus, que nunca foram trigo, mas tinha uma aparência de trigo, mas quando foram pressionados, quando foram esmagados, meu Pai, não havia frutos, só havia palha, e murmuraram, blasfemaram, renegaram
desertaram em meio aos problemas, tribulações, e hoje estão por aí perdidos. Mas aqueles que são trigo, no momento do batismo com fogo, quando somos pressionados, quando somos humilhados, injustiçados, criticados, rejeitados, julgados e até condenados pelo mundo, mas não por ti, porque se estamos em obediência à tua palavra, o Senhor é quem nos justifica. Aí é que aparecem os frutos, aí que os frutos do Espírito Santo ficam em evidência, os frutos e os dons. Então agora, meu Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba agora o nosso carinho, porque nós queremos te agradar, nós queremos te honrar, nós queremos fazer a tua vontade e não a nossa. Dá-nos força, ó Espírito Santo, para contrariar a nossa forma de ser, de pensar, de agir, de viver. Dá-nos a força, a disposição para a gente se sujeitar à tua direção, à tua vontade, pois sabemos que o Senhor, meu Pai, quer nos usar. Sabemos, Senhor Espírito Santo, que o Senhor quer nos inspirar, nos renovar, mesmo os teus servos que estão passando por problemas difíceis, seja na saúde, seja no casamento, na vida econômica, na família, seja o problema que for, que o teu servo, desde o bispo até este evangelista, que se prontifique em te servir, meu Pai, que neste batismo com fogo, ele saia mais que aprovado, ele saia mais que puro, ele saia, meu Deus, ungido, consagrado a ti, e apto para te servir mais e melhor, desde o cenáculo do Espírito Santo. Eu estendo os meus braços em direção aos teus servos e peço que o Senhor derrame agora do teu Espírito sobre os que estão trabalhando, os que estão agora mesmo em casa ou os que estão viajando, os que estão acompanhando esta ministração desde o seu carro, do seu automóvel, seja cheio, seja visitado agora pelo Espírito Santo. Coma deste manar, meu amigo, coma deste manar, minha amiga, comamos agora do manar que vem do céu, o pão vivo que vem do céu, Jesus, e que nos nossos dias é o Espírito Santo que nos revela o Senhor Jesus. Aleluia, glorioso. Ó meu Pai, magnífico, santo é o teu nome. Como é bom estar aqui, como é bom te buscar, apesar de tantas situações adversas, apesar do cansaço físico ou das muitas responsabilidades ou atribuições que a gente tenha. É muito bom estar aqui com todos eles. Então agora receba o louvor, a adoração. Se você não tem palavras que consiga expressar o seu carinho, o seu amor, o seu temor, a sua devoção, a sua dependência, então diga para Ele: meu Pai, aceite a minha vida como sacrifício vivo. Diga aleluia, diga eu quero te amar, eu quero te honrar. Diga para Ele: eu quero te servir mais e melhor a cada dia, e não menos, e não pior. Eu quero cada dia servir mais e melhor, e não menos ou pior. Aleluia. É isso mesmo, meu Deus. Inspira a cada um de nós, teus servos. Neste momento de louvor, de adoração e de busca, eu ministro o derramamento do Espírito Santo sobre todos que têm se ungido e que neste jejum de Daniel têm te buscado. Hoje é o 5º dia deste jejum, que meu Pai, até sábado, na segunda vigília da coroa, quem não foi batizado, seja batizado, e quem já foi, seja renovado. Glorioso, gaste a nossa vida na tua obra, meu Pai, pois eu não me vejo fora dela. Usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, pois quero viver para ti. Renove os seus votos, obreiro, pastor, levita, você
bispo, seja você colaborador, um evangelista, um membro, não importa a nossa posição eclesiástica, o que importa é que você tenha a unção do Espírito Santo e que vem agora sobre você que crer. Aleluia. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Ele recebeu a nossa adoração, Ele recebeu o nosso louvor, mesmo porque Ele se alimenta do nosso louvor, Ele se alimenta da nossa adoração quando Ele é sincero, em espírito, sabe? E não de forma religiosa, sistemática. Você que está aí agora, desfrutando de uma paz indizível, de uma alegria nunca antes sentida, de um amor, de uma paixão, de um desejo de ganhar almas, de dizer para todo mundo que Jesus ressuscitou. São sinais para você que você recebeu o Espírito Santo. Agora, para a gente ver que você recebeu, não que você tenha que mostrar para ninguém, não, você não tem que provar nada para ninguém, mas quando a gente é batizado com o Espírito Santo, é inevitável que os outros não vejam os frutos do Espírito Santo, como a alegria, a paz, o amor, o domínio próprio, a perseverança, a intrepidez, a definição, a coragem e a revolta contra tudo aquilo que possa tentar ou que tente nos separar de Deus. Assim como Deus enviava o maná, Ele enviava o maná todos os dias, durante 40 anos no deserto, para alimentar o seu povo. Ele tem enviado a sua palavra, que desperta a fé para que a gente possa comer do pão da vida e ter experiências com o Espírito Santo. Por isso, leia a palavra de Deus, medite em cada palavra que está aqui registrada neste livro, o ministério do Espírito Santo do Bispo Macedo. É o mais novo lançamento e eu queria falar sobre o fato da gente ser um vaso de barro e o Espírito Santo ser um tesouro, diz assim na página 157 do livro, o Ministério do Espírito Santo, a passagem bíblica, 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então Deus nos batiza com o Espírito Santo e Ele nos usa para que Ele seja glorificado. Não é para que a gente seja honrado ou glorificado ou exaltado, mas toda a honra e toda a glória é dele. Por isso nós somos o vaso de barro, mas o tesouro e a excelência do poder é de Deus, que é o Espírito Santo. Nós somos imperfeitos, somos frágeis, mas o Espírito Santo, Ele é perfeito e Ele é eterno, Ele é o Todo-Poderoso. Mas você deve reconhecer que Ele em nós é para que Deus seja glorificado. Toda a honra, todo o poder, como diz aqui, o poder seja de Deus e não de nós. Então, que através do nosso ministério, pessoas sendo libertas, curadas e salvas, que a gente reconheça que foi a ação do Espírito Santo por meio da obediência à sua palavra e não por meio da nossa capacidade ou intelectualidade ou formação ou disposição apenas. Claro, ele tem que usar quem tem disposição, ele usa quem tem disposição, mas o poder sempre será dele. Bem, chegamos aos segundos finais da nossa participação diretamente aqui do cenáculo do Espírito Santo no Templo de Salomão. Não esqueça de preparar o seu frasquinho com azeite para este sábado, na segunda vigília da coroa, e não deixe de ungir o alto da sua cabeça todos os dias, de preferência em jejum. Nos veremos na IURJ ou nas nuvens.